Hoje, após passarmos pelo mês do Ramadã, estamos celebrando Eid. Porém, esse Eid deve ser celebrado como forma de gratidão a Allah, o Altíssimo, por termos passado pelo mês do Ramadã, pois Ele nos concedeu a oportunidade de jejuar e de praticar a adoração durante esse mês. Muitos tiveram a oportunidade de oferecer a oração de Tahajjud, alguns tiveram a oportunidade de oferecer a oração de Tarawih, e, na verdade, um grande número de pessoas comparece para rezar Tarawih. Da mesma forma, foi concedida a oportunidade de ler o Alcorão e completá-lo. Foi concedida a oportunidade de ouvir lições religiosas e na Jamad também são realizadas palestras. Foi concedida a oportunidade de fazer zikr. Há alguns que fizeram etikaf, onde há oportunidade, liberdade, podemos observar etikaf. Mas países como Paquistão, até sentar etikaf é difícil, porque lá não podemos realizar adoração. E a lei nos prende. De qualquer forma, devemos orar para que Allah, o Altíssimo, logo crie meios para que essas restrições terminem e possamos também, no Paquistão, tornar-nos daqueles que cumprem o direito de adoração com liberdade. Em todo caso, o objetivo que mencionei é justamente o propósito de passar pelo mês do Ramadã e de viver seus dias. Se durante esses dias não surgiu atenção para alcançar esse objetivo, então para tais pessoas o Eid é apenas um festival que estão celebrando. Reuniram-se por alegria, vestiram-se roupas novas, fizeram convites e refeições e pensaram que o objetivo foi cumprido, enquanto esse não é o objetivo de Eid, de alguma forma. Isso é um agradecimento e uma celebração de gratidão pelo fato de que Allah nos concedeu por tanto tempo a capacidade de fazer sacrifícios, a capacidade de cumprir direitos de Allah e direitos de servos, e depois nos ordenou celebrar o Eid por isso. Portanto, devemos agradecer o Allah Altíssimo. Espero que a maioria dos Ahmadis tenha se esforçado ao máximo para aproveitar as bênçãos do Ramadã, para que cresçam em taqwa, cresçam em retidão e orientação, cresçam na adoração a Allah e que se desenvolva neles a atenção para praticar boas ações. Para isso, deve sempre continuar pedindo ajuda a Allah para que Ele nos conceda a capacidade, que Ele nos deu de capacidade de praticar boas ações, de realizar adorações e de cumprir direitos das pessoas. Continue sempre em nossas vidas, para que não seja só em Ramadã, mas cada dia da nossa vida, passe cumprindo o direito de adoração a Allah, praticando seus ensinamentos e cumprindo direitos dos servos. Allah Todo-Poderoso nos ensinou no Alcorão a Sura Fatiha e ordenou que recitemos repetidamente e ordenou que recitemos em cada oração, em cada rakat. Então, por que isso é assim? Isso é para que sempre nos lembremos de que devemos continuar sempre tentando cumprir os direitos da servidão a Allah e a sua adoração. E devemos sempre continuar tentando agir de acordo com seus ensinamentos. Na Surat Al-Fatiha, há a menção dos atributos fundamentais de Allah, Todo-Poderoso, e nesse contexto há a expressão de gratidão a Ele, a busca do caminho, da orientação, o desejo de ser incluído entre aqueles que foram agraciados e proteger da ira de Allah e para entrar na proteção dele. Allah nos chamou a atenção nessa sura para alcançar essas virtudes, tornar-se herdeiros dos favores de Allah e salvar de sua desagrado e seu castigo. Mantendo atenção nisso,
que esse é o nosso objetivo. Allah Todo-Poderoso diz nessa sura: somente a Ti adoramos e somente a Ti imploramos ajuda. Ou seja, proclamamos a adoração a Ti, mas para isso a força e a atenção em nós só podem surgir por meio da Tua graça e da Tua ajuda. Portanto, ó Allah, concede-nos ajuda para isso. Com esta súplica, o ser humano passa a depender completamente de Deus Todo-Poderoso. Então nunca vem à mente, nem pode vir, que por causa de alguma capacidade minha eu recebi, ou posso receber, ou estou recebendo essas recompensas e a capacidade de adorar. Mas também é a palavra de Allah Todo-Poderoso, que primeiro a iniciativa deve ser do servo, e o começo deve ser da parte do servo. Depois, quando o servo tenta aproximar-se de Deus Todo-Poderoso, então, como o santo profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que quando o ser humano aproxima de Deus um palmo, ele aproxima 2 palmos. Quando o servo dá um passo, Allah dá 2 passos. Quando o servo caminha em direção a ele, então Deus Todo-Poderoso vem correndo. Portanto, devemos sempre lembrar esse ponto, que se queremos obter continuamente benefício das bênçãos de Ramadã, então teremos que nos esforçar para isso. Teremos que dar passos continuamente em direção a Ele. Teremos que caminhar em direção a Ele. Teremos que fazer esforço e súplica para entrar em seu abraço. O seu prometido alayhi salam explicou em vários lugares, com grande sabedoria, acerca de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. E dentre essas explicações apresento algumas. Ele diz: Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ou seja, somente a Ti adoramos e somente a Ti buscamos ajuda. Ele diz que o fato de Iyyaka na'budu vir antes de Iyyaka nasta'in é porque primeiro dizemos que adoramos a Ti. E a menção de pedir ajuda veio depois, porque o ser humano, no momento de súplica, deve utilizar todas as suas forças e então se voltar para Deus. Ou seja, as capacidades humanas que existem, os meios que existem, devem ser utilizados e depois deve-se voltar para Allah. Primeiro, este é o trabalho do ser humano, esse é o método correto de cumprir o direito de Allah. Essa é a falta de respeito, não utilizar as próprias forças e não agir conforme as leis estabelecidas por Deus na natureza e então simplesmente se apresentar diante dele. Por exemplo, ele deu o exemplo que se um agricultor, antes mesmo de lançar a semente, fizer a oração, não colocar semente no campo e suplicar, oh Deus, torna esse campo verdejante e produz frutos, isso seria zombaria. Ele não fez o trabalho, não lançou semente, não preparou a terra e começou a orar para que Allah, o exaltado, faça crescer plantação. Como isso pode acontecer? De qualquer forma, será necessário esforço. Ele diz que isso se chama testar a Deus e que foi proibido. Quer dizer que não fazer nada e ficar pedindo a Deus Todo-Poderoso. Deus proibiu de fazer isso. Que não façam esforço, não pratiquem ações, não utilizem os meios e depois apenas façam oração. Assim, vocês estão querendo provar Deus Todo-Poderoso. Isso é proibido e é pecado. Ele diz que também foi ordenado, não testem Deus, ou seja, Iyyaka na'budu, também foi dito isso, que não devem testar Deus, mas sim trabalhar. Ele diz que é verdade que a pessoa que não age, não faz oração, mas sim põe o Allah, o exaltado, à prova. Por isso, antes de fazer oração, é necessário gastar todas as forças. E este é o significado dessa súplica. Primeiro, é necessário que o ser humano examine suas crenças e suas ações, porque o costume de Allah, exaltado, é que a reforma ocorra através dos meios. Quando os meios forem utilizados, então a reforma acontece. Quando houver esforço, então o objetivo será alcançado.
Aquelas pessoas que dizem que quando há oração, então para que são necessários meios? Nesse ponto, devem refletir um pouco. Esses ingênuos devem pensar que a oração por si é um oculto que faz surgir outros meios. É um meio oculto. E fato de Yakanabudu vir antes de Yakanastain é uma expressão de súplica. Explica claramente que deve utilizar os meios e depois depender, confiar de Deus. E depois Deus Todo-Poderoso coloca a bênção nesses meios. E para isso deve-se pedir ajuda a Allah, para que Ele continue abençoando. Assim ele diz que este esforço humano nunca deve diminuir. Não devemos fazer esforço apenas durante o Ramadã e depois começar a celebrar a alegria de Eid, pensando que agora já fizemos o que era para fazer e agora Deus vai dar tudo. Isso é errado e nunca deve acontecer por um crente. Pelo contrário, este esforço, o crente deve manter sempre sua atenção voltada para o esforço, para a adoração e para o zikr de Allah e para cumprir os direitos de Allah Todo-Poderoso. Somente assim obterá o verdadeiro benefício. Algumas pessoas pensam que o que nós fizemos de esforço durante o Ramadã é suficiente e agora é dever de Deus, em troca, nos conceder seus favores durante toda a vida, ou pelo menos até o próximo Ramadã. Algumas pessoas desistem com esses pensamentos. E exemplo dessas pessoas que surgem em todas as épocas, o Hazrat Muslim Maud, do segundo califa, deu exemplo no seu sermão de Eid e contou o acontecimento próprio. Ele disse que estava conduzindo uma oração, era a última oração de Ramadã, e ele ouviu alguém falando, fazendo súplica, que, oh Deus, tu sabes como suportamos dificuldades para jejuar por ti. Então ele disse, embora na obediência aos mandamentos de Allah, o crente não sente dificuldade. É verdade que pode haver algum desconforto, mas ele não lhe dá importância. Pelo contrário, ele suporta até grandes dificuldades no caminho e ainda sente vergonha de que não fez nada. E se olharmos bem, que dificuldade não suportamos por Deus? Há milhares de pessoas que não encontram pão, que são obrigados a passar fome. Mas aquele que tem alimento, ao jejuar, disser que suportou grande dificuldade, então ele é alguém que está sendo ingrato pelas bênçãos de Allah. Allah, o Exaltado, tem milhares de caminhos e muitos meios pelos quais ele pode pedir. Não é necessário que ao pedir adote um método de desrespeito e feche as portas de bênção para ele. Lembrem que a própria capacidade de jejuar é concedida somente pela graça de Allah. Então, mesmo que a intenção daquele que faz a súplica não fosse errada, ainda assim, por falta de conhecimento e por pouca reflexão, essas palavras saíram da boca dele. Por isso, ao fazer súplicas, deve pensar e refletir e usar as palavras apropriadas. A Muslim Maud escreveu, explicando isso, se jejuamos, então não suportamos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, foi Allah que nos favoreceu ao nos conceder a oportunidade de praticar o bem. Ele diz que se no meu coração surgisse esse tipo de pensamento, eu não faria dessa forma, eu faria, oh Deus, tu nos concedeste a capacidade de jejuar, agora completa este teu favor. Oh Deus, durante todo o mês, tu nos favoreceste, agora completa teu favor para nós, completando com o Eid. Ou seja, que também recebamos as bênçãos do Eid. E que a capacidade que nos foi concedida por tua graça de jejuar, tu agora também aceites. Que a continuidade dessas bênçãos e desses favores permaneça e que esse Eid seja daquele que beneficia dessas bênçãos. Ele escreve ainda que, sem dúvida, essa súplica é boa e a intenção daquela pessoa também deve ter sido boa, porém, por falta de reflexão, ele deformou
a forma de súplica. Em vez de dizer que suportamos dificuldades e jejuamos, se ele tivesse dito: "Oh Allah, quão grande foi teu favor de conceder capacidade de jejuar, mas agora não deixes este favor incompleto e permita também presenciar o Eid", então seria uma bela súplica. As orações, ah, as ações do crente estão sob a graça de Allah. E ele não pode completar sem isso. De qualquer forma, agora, em relação ao Eid, devemos fazer essa mesma súplica. Oh Allah, tu nos concedeste hoje a oportunidade de celebrar Eid, depois de jejuar. Agora, todas as alegrias em relação ao Ramadã nos mostra, e também nos mostra as verdadeiras alegrias do Eid. Nosso verdadeiro Eid será quando virmos a tua unicidade e teu governo estabelecido no mundo. Hoje a condição dos muçulmanos é digna de compaixão, todos sabem disso. E quando virmos essa condição digna de compaixão transformar-se em uma condição de honra e dignidade, quando virmos a mensagem do Santo Profeta estabelecida no coração de cada pessoa do mundo, quando virmos a missão do seu servo ser completada e quando virmos forças de Dajjal serem despedaçadas, somente assim será o verdadeiro Eid, que é o Eid do crente. Caso contrário, são apenas palavras. O Messias Prometido al-Islam explicou em vários lugares, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Em um lugar ele diz, considerando diferentes aspectos, que Allah, Todo-Poderoso, colocou a frase Iyyaka na'budu antes de Iyyaka nasta'in. E nisso mesmo, antes do servo pedir capacidade, há um indicativo para as graças da qualidade e misericórdia do ser divino. Um dos significados disso, de ter sido colocado antes, é que aponta para a qualidade de Rahmaniyat de Allah, para o fluxo de sua graça proveniente dessa qualidade. Assim o servo agradece seu Senhor e diz: "Oh meu sustentador, eu agradeço por tuas bênçãos e por aquilo que tu concedeste à minha oração e ao meu pedido, à minha oração e ao meu esforço, e por aquilo que por tua Rubbaniyat e por tua Rahmaniyat precede até mesmo o pedido daquele que pedem, ou seja, eu sou grato por aquilo que tu me concedeste, pelas bênçãos que tu me deste, que superam tudo isso. Aquilo que tu me concedeste diante disso, minha oração é nada. Ou seja, teu Rubbaniyat e Rahmaniyat estão muito acima do pedido daqueles que pedem. Antes mesmo que eu buscar ajuda, tu me concedeste. Antes mesmo de eu fazer súplica, tu me deste muito. Tu me concedeste as graças de teu Rahmaniyat e Rubbaniyat antes mesmo de eu pedir. Por isso, eu agradeço. Então, esse é um significado também disso. E isso desperta atenção para a gratidão. Então, eu te suplico por toda a espécie de força, retidão, prosperidade, que daqueles e pela obtenção daqueles objetivos que são concedidos quando se pede, quando a busca ajuda, quando se busca a ajuda de Allah e quando se faz súplica, e tu és o melhor de todos os que concedem. Agora isto tu já concedeste por causa de tua Rubbaniyat, porém agora eu suplico que me concede também toda espécie de força. Esse é o significado de Iyyaka nasta'in. Agora, visto que tua Rubbaniyat e tua Rahmaniyat já recebi muito, por isso agora, enquanto te adoro, também te peço e busco tua ajuda para que caminho correto e a prosperidade, os sucessos e objetivos que tenho, tu os completas. Eu faço essa súplica ao Allah, concede-me todos aquilo que é benéfico para minha vida e concede-me aquelas bênçãos que me levem até ti, para que eu torne uma pessoa grata. Quando o ser humano se volta para Allah, novamente nasce nele a tensão de gratidão. Depois disso, ele diz, nesses versículos, há uma exortação para agradecer pela bênção. E diz, para as coisas
que o ser humano pode desejar, foi dada a orientação de suplicar com paciência e de aumentar o anseio pelas coisas completas e elevadas. Essa também é uma explicação disso, que foi dada a exortação para a súplica. Por meio disso, Allah exaltado deu ao ser humano a orientação de que para alcançar os desejos de obter bênçãos, façam súplicas, para que se torne constantemente agradecido. Depois disso, ele disse, nesses versículos foi ensinada a negação de atribuir a si mesmo coragem e a força, ou seja, que não temos poder algum. Tudo é concessão de Allah, e foi ensinada a presença nele, e foi ensinada que devemos esperar nele, esperança nele e manter expectativa nele e permanecer sempre suplicando, orando com humildade e louvor, entregando-se diante de Allah, glorificando com temor e esperança, como um bebê de colo, como uma criança que mama e está no colo da ama. Então, foi ensinada a morte em relação a toda a criação e a todas as coisas de terra, ou seja, a completa desvinculação das coisas materiais. Ele diz que há também nesse ponto que o ser humano deve, com extrema humildade, louvando Allah, exaltado, da mesma forma que um bebê mama está no colo da ama, e este é o verdadeiro objetivo dessa súplica. Se fizerem assim, então alcançarão esse objetivo. Somente então poderão realmente chegar à sua profundidade. E para isso é importante que o ser humano abandone a sua dependência com as coisas mundanas. E até mesmo para tirar proveito dos meios. É preciso deixar de confiar neles, pois também para se beneficiar dos meios é necessário a ajuda de Allah. Pedem a ajuda de Allah, o exaltado. Da mesma forma, nesses versículos foi dada a orientação de reconhecer e admitir que somos fracos. Sem a capacidade concedida por ti, não podemos adorá-lo. E sem tua ajuda, não podemos buscar o caminho da tua satisfação. Trabalhamos com tua ajuda e nos movemos com tua ajuda. Ou seja, cada movimento e cada repouso nosso acontece somente com tua ajuda. E corremos para ti com ardor, como aquelas mulheres que te consomem da dor pela morte de seus filhos, e como os amantes que ardem do amor, ou seja, apaixonamos de ti em estado de extremo amor, paixão e preocupação. Esse é um ponto muito importante. Depois ele diz que nesse versículo há a orientação de abandonar orgulho e arrogância. E quando os assuntos se tornam complicados e as dificuldades cercam a pessoa, então deve confiar somente na Allah Todo-Poderoso e incluir entre as pessoas que são humildes. Quando essa humildade surgir, somente então nascerá realmente a atenção para a aceitação das súplicas. E assim Deus aceitará as súplicas. E quando o ser humano cair completamente no colo de Allah Todo-Poderoso, somente então esse objetivo será alcançado. A humildade é algo extremamente necessário. É como se Allah dissesse, ó meus servos, considerai-vos como mortos, e todo momento obtenha força de Allah, o exaltado. Portanto, que nenhum jovem se exalte por causa de sua força, nenhum idoso confie em seu cajado pensando que este é seu apoio, e nenhum sábio deve ter orgulho da sua inteligência, e que nenhum jurista confie na excelência da sua compreensão e da sua sabedoria, e que nenhum inspirado se apoie em sua inspiração ou revelação, em suas visões, ou na sinceridade de suas súplicas. Porque Allah, o exaltado, faz o que quer, rejeita quem quer, e inclui entre seus servos quem ele quer. Em Yakanastain há também um indicativo para a intensidade de maldade do Nafse Amara, que foge em direção contrária às virtudes, da mesma forma que uma camela indomada, uma camela que não foi treinada e que não se deixa controlar. Assim, depois de fazermos todos os esforços e utilizar os meios e adorar
adorarmos Deus Todo-Poderoso, pedimos ajuda por meio de Yakanastain, para que Ele nos proteja de todos os males, porque por causa do mal não surge a atenção para as virtudes. O exemplo da camela incomodada era para os árabes. Hoje, nesse tempo aqui, pode dar exemplo de cavalos não treinados, que não deixem os cavaleiros sentarem sobre eles, ou não permanecem sob controle. Da mesma forma, Satanás se enfurece. Ele diz que é como um dragão, cujo mal se tornou muito grande e que deixou todos aqueles que foram mordidos como ossos apodrecidos. O dragão despedaça completamente sua presa. Ele se torna como um osso seco. E ele diz que alguém vê que ele está soprando veneno, Satanás está soprando seu veneno como um dragão, como uma serpente. Depois ele também deu o exemplo de que ele é como um leão, que quando ataca não recua. Naquele momento nenhuma força, nenhum poder é útil, exceto a ajuda de Allah, que destrói os demônios. Quando se depara com o inimigo, assim, quando se depara com o inimigo, então somente o poder de Allah pode salvar. Essa é exatamente a condição dos muçulmanos hoje. Também devem inclinar para Allah. Portanto, para se proteger dos demônios, das maldades, dos pecados e para receber a graça da virtude, é necessário que o ser humano continue recitando Yakanastain. Hoje, nosso verdadeiro id será somente quando afastarmos completamente de nós e Satanás e entrarmos sob a proteção de Allah e continuarmos pedindo ajuda repetidamente por meio de Yakanastain. No mesmo contexto, ele explicou em um lugar da seguinte forma: e em colocar na Abudu antes de Nastain, há ainda outros pontos. E quais são esses pontos? Ele diz que esses pontos são que Allah, o Exaltado, ensina aos seus servos uma súplica, na qual está a felicidade deles. E diz: ó meus servos, pedi-me com humildade e com servidão. E dizei: ó nosso Senhor, Yakanabudu, nós te adoramos, porém com grande esforço, dificuldade, vergonha, sussurros satânicos, pensamentos árduos e ilusões destruidores. Somos como uma água suja de uma enchente, ou como aquele que recolhe lenha à noite, e estamos apenas seguindo suposições, não possuímos certeza. Agora, tudo isso é assim mesmo dentro de nós, não há nada. Embora façamos afirmações, na realidade nossa condição é como uma água suja, na qual nada pode ser visto e que não serve para uso algum. Não é benéfica para o ser humano. Por isso, que nos seja concedida a certeza para que possamos nos beneficiar das bênçãos de Allah Todo-Poderoso. Ou seja, nós te adoramos, mas a explicação adicional disso é que nós adoramos, mas não há virtude alguma em nós. E estamos inclinados diante de ti com grande humildade, porque dentro de nós há pensamentos errados e ilusões destruidoras. Estabeleceram morada dentro de nós. Ficamos presos em diversos enganos. Em alguns povos, isso é ainda mais. A doença dos enganos é muito grande. Não temos completa tranquilidade. Nossa condição é como água suja, na qual nenhum caminho pode ser visto. Temos apenas a ideia de que Allah existe, porém não temos a experiência como deveria ser. Portanto, fazemos esforço para obter experiência. E nos ajuda nisso. O sinal claro e luminoso da experiência de Allah, que deveria ter surgido dentro de nós, não surgiu. O Allah faz-o surgir dentro de nós. Por isso te adoramos para que esse sinal surja dentro de nós e para isso pedimos a tua ajuda. Porque até agora nossa condição é que apenas acreditamos em coisas que ouvimos dos outros. Queremos também ter a experiência pessoal. Queremos receber tua inspiração, revelação. Queremos ver também o espetáculo da aceitação das nossas súplicas e receber o fruto das nossas adorações. E para isso pedimos a tua ajuda. Ó Allah, mostra-nos
aquele estado em que possamos realmente compreender a realidade da tua adoração. Depois ele diz, então, e diz aí Yakanastain, ou seja, somente de ti pedimos ajuda para obter gosto e entusiasmo, presença do coração, fé completo, para responder espiritualmente ao teu chamado, para obter alegria e luz e para adornar o coração com os ornamentos do conhecimento espiritual e com os vestes de felicidade. Pedimos ajuda somente de ti, para que com tua graça nos tornemos daqueles que avançam nos campos de certeza e alcançamos os nossos objetivos, que, ou seja, que saindo da água suja, nos tornemos daqueles que nadam no oceano da água pura e por todos os lados vejamos o brilho da tua luz e do teu conhecimento. E quando este está de surgir, essa é a vida de sucesso de um ser humano e de um crente. Depois, explicando ainda mais, ele também diz que nas palavras de Allah, Iyyaka na'budu, há outro indicativo, é que Deus Todo-Poderoso, nessa revelação, incentiva seus servos a gastar toda a coragem e todo o esforço na sua obediência e permanecerem diante de Ele como obedientes, dizendo Labbaik, prontamente, eis-nos aqui. É como se os servos estivessem dizendo, ó Senhor, nós estamos sendo negligentes em realizar esforço, em cumprir, não estamos sendo negligentes ao realizar esforço em cumprir teus mandamentos. Porém, somente de ti buscamos a ajuda e proteção contra cair em orgulho e ostentação. Buscamos tua proteção contra cair em qualquer tipo de fingimento, que não haja em nós nenhum tipo de exibição, e que nossas adorações sejam verdadeiramente apenas por tua causa. Por isso pedimos tua ajuda para que tu crias em esses estados em que realmente nossas adorações sejam somente para ti. E pedimos a de ti tal capacidade que nos conduz para a orientação e para a tua satisfação. E nos escreva entre os teus obedientes, assim que ele nos inclua entre seus servos obedientes. Deve haver nesta firmeza, não que apenas alguns dias do Ramadã tenha passado e então a adoração esteja completa, mas que o ser humano seja firme, consistente e permaneça sempre inclinado para Allah. Somente então cumpre verdadeiramente o direito de Allah. Ele diz que ainda há outro indicativo, que, ó Deus, nós te reservamos exclusivamente a divindade e sobre tudo o que existe te demos preferência. Portanto, não adoramos nada além de ti, damos-te preferência sobre todas as coisas. E não estamos adorando ninguém além de ti. Estamos entre daqueles que te consideram único e sem igual. Neste versículo, Deus Todo-Poderoso indicou esta súplica é para todos os irmãos, não apenas para a intenção pessoal daqueles que suplicam. Nele, Allah incentivou os muçulmanos à reconciliação e à união, à amizade, e que aquele que faz súplica se esforce pelo bem do seu irmão como ele esforça para si mesmo. Assim, quando este pensamento surgir, então nós, nos dias de ir, também cuidaremos de nossos irmãos, também daremos passos em direção à reconciliação. Nós não seremos daqueles que criam a distância entre si por pequenas mágoas e leves objeções, mas seremos daqueles que desejam o bem e prosperidade aos outros, exatamente de tal forma como um ser humano deseja o bem para si mesmo e se esforça por si mesmo. Da mesma forma que se empenha para obter o bem e as virtudes para si, assim também deve esforçar por seu irmão. Ele diz, Deus ensinou nessa súplica que suportando o esforço, desejais o bem também para o vosso irmão. E o melhor, e deve tratar com bondade. E diz que para suprir as necessidades do vosso irmão, deve empenhar da mesma forma, deve preocupar da mesma forma como si mesmo. Se assim acontecer, então, muitos ricos passarão a cuidar também dos pobres, e os ricos se tornarão verdadeiros
também para eles, para aqueles pobres que encontram em situação de dificuldade, que não podem gastar, que estão em situação de privação. Se fizermos se estivermos fazendo essa súplica para eles e a Canápodo, então para cumprir o direito de adoração será necessário também cumprir os direitos dos servos e tornaremos daqueles que os comprem. Isso também é uma forma de adoração. Ele diz, e que não faça diferença entre si e seu irmão, e que se torne de todo o coração alguém que deseja o bem para ele. E como se Allah desse uma ordem e dissesse, ó meus servos, assim como irmãos e amigos que se amam, troquem presentes entre si, do mesmo modo, daí uns aos outros os presentes da súplica. Assim como irmãos dão presentes uns aos outros, para que o amor aumente, o relacionamento se fortaleça, do mesmo modo, também devem dar uns aos outros o presente da oração. Isso também foi ensinado aqui. Ao dar presente, o amor aumenta. Por isso, o presente das súplicas também é necessário para aumentar o amor. Quando estabelecermos relacionamentos uns com os outros por meio das orações, concederá Deus Todo-Poderoso incontáveis graças, onde Ele estará fazendo de nós um meio para ajudar pobres, também nos agraciará com suas inúmeras graças. E quando isso acontecer, surgirá um ambiente belo e uma sociedade excelente. Essa é a sociedade da Ahmadiyya que deve existir e para a qual devemos esforçar. Esse deve ser o caráter do muçulmano e esse deve ser a verdadeira sociedade islâmica, que dera que os países muçulmanos também compreendam isso e saíssem das guerras nas quais estão envolvidos. O inimigo deseja justamente isso, que continuemos lutando entre nós, para que ele continue tirando proveito. Só sairemos disso quando tal amor surgir. 2 semanas atrás, no sermão, expliquei em detalhe como o inimigo quer tirar proveito. Agora eles mesmos começaram a dizer isso. De qualquer forma, quando praticarmos esse princípio, então nossos ídolos serão verdadeiros. E não somente estaremos recebendo bênçãos do ídolo para nós mesmos, mas também estaremos tentando fazer com que nossos familiares, nossos amigos e necessitados também recebam as bênçãos. E com o resultado disso, Allah Todo-Poderoso continuará a nos agraciar cada vez mais. O Muslim Maud relatou um acontecimento próprio. Ele diz que quando eu estava voltando do Hajj em um navio, certo dia o capitão do navio me disse que o seu auxiliar tinha inclinação para o Islã e que que ele fosse, o muçulmano fosse até ele para que pudéssemos conversar. Ele disse que na verdade o próprio capitão também tinha um pouco de interesse pelo Islã e com a permissão dele fui no quarto dele. Nem todos podem entrar no quarto do capitão. Ele me mostrou as máquinas e explicou como tudo funcionava. Mostrou o sistema e fez a apresentação e ele ofereceu ainda chá. Depois disse que o seu auxiliar estava inclinado ao Islã e queria tornar muçulmano. E que o capitão desejava que ele tornasse muçulmano por meio de Al-Muslimot. Ele disse que percebi que em suas palavras havia um tom de brincadeira. Não havia seriedade. A investigação de verdade não era o seu objetivo. Nem ele queria realmente chegar à verdade. De qualquer forma, ele continuou fazendo perguntas. Durante a conversa, o próprio capitão começou a dizer ao Hazrat Muslimod que agora o senhor voltou do Hajj, então qualquer ação que fizer será permitida. Eu perguntei, como assim? Como pode ser que qualquer ação que eu faça se torne permitida? Ele disse, a primeira tábua foi apagada, por isso agora o senhor pode cometer novos pecados. Então eu lhe perguntei, dando exemplo, que a pessoa que veste um terno novo, ela cuida mais dele ou das roupas velhas e sujas que já usava antes? O capitão respondeu que toda pessoa tenta proteger a roupa nova mais do que qualquer outra, para que não manche. Então ele disse, como então o senhor me aconselha que, como resultado do Hajj, o terno novo que recebi, eu deva estragá-lo ainda mais? Ele disse que eu respondi assim, eu voltei de Hajj, então isso é como um terno novo. Agora, o direito dele é maior, que eu pratique boas ações
e não que eu pense que meus pecados antigos foram perdoados e que eu continuo cometendo novos pecados. Ele diz que agora, pelo contrário, devo colocar meus passos com mais cuidado. Dando esse exemplo, ele disse: quando o crente recebe a oportunidade de praticar boas ações, em vez de se tornar orgulhoso, deve agir com mais cuidado. Depois do Ramadã ou de outras formas de adoração, não devemos pensar que o nosso dever acabou. Se no Ramadã não obtivemos nada, não adquirimos nada, então não há o que fazer o motivo de orgulho. E se adquirimos algo, então é ainda mais necessário proteger o tesouro que foi obtido, para que os ladrões não o levem. Ele explicou claramente: veja, o ladrão sempre ataca onde há alguma coisa, e quando pratiquem alguma virtude e juntem um tesouro, então pensem que o Satanás não vai atacar. Portanto, se não adquirir nada no Ramadã, então o orgulho é inútil. E se adquirir algo, então lembrem de que agora certamente haverá um ataque. Agora há um tesouro em sua casa que Satanás tentará roubar. Aqui o ladrão é Satanás. Antes não tinha nada, mas agora, por causa do Ramadã, tem em suas mãos um tesouro espiritual. E há perigo de ataque por parte dos ladrões e batedores de carteira. Agora eles tentarão roubar o tesouro e, se não conseguirem, tentarão incendiar a sua casa. Por isso, se há inimigo, ele tentará atear o fogo para que o tesouro se perca. Portanto, devem permanecer mais vigilantes e devem chamar com mais força Yakanabdu e Yakanastain. Nesse momento é necessário, com ainda mais cuidado, proteger o tesouro. Assim, onde quer que pratiquem a adoração, como expliquei por meio de muitos exemplos de Messias Prometido, que Yakanabdu e Yakanastain tem significado muito amplos, ali também devemos organizar a proteção das nossas adorações. Portanto, se praticamos alguma virtude, agora devemos, para continuar com essas virtudes, ser gratos. Devemos ser gratos e devemos cumprir a adoração e fazer a oração que, ó Allah, conceda-nos também no futuro a capacidade de continuar cumprindo essa adoração com firmeza e constância. Pedimos de Ti ajuda para que nunca haja ataque de Satanás e que esses essas bênçãos que nós recolhemos não sejam desperdiçados e que nós não percamos. Assim, quando tivermos esse pensamento, somente então nossos dias serão bem-sucedidos. Da mesma forma, devemos também lembrar que hoje estamos celebrando o Eid, mas a verdadeira alegria está somente em praticar mandamentos de Allah. Junto com isso, devemos sempre lembrar que, na condição atual dos muçulmanos e em muitos países onde há corrupção, discórdia e situação de guerra, as pessoas estão cumprindo o seu dever realizando a oração de Eid. Porém, por causa de ataques injustos, seus lares estão destruídos e desolados. Algumas crianças ficaram sem pais e alguns pais ficaram sem seus filhos. E um estado de medo domina sobre eles. Que Allah exaltado cria facilidade para eles e lhe conceda também a capacidade de se tornarem verdadeiros adoradores de Allah, inclinando para Ele. Que não sejam daqueles que dependem dos falsos deuses mundanos. Foi justamente o resultado dessas dependência de deuses mundanos que levou à condição que hoje se vê em muitos países árabes. E que não se tornem seguidores deles, que Deus Todo-Poderoso os proteja da tirania dos opressores, que Ele também proteja todos os membros de Jamaat espalhados no mundo. Como o Messias Prometido al-Islam disse, devemos também orar por nossos irmãos e pela humanidade e continuar dizendo Yakanabdu e Yakanastain. Então nossas orações também serão aceitas e quando isso acontecer e virmos o mundo inclinados, voltando para Deus Todo-Poderoso e sob a bandeira do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, então essa será a nossa verdadeira alegria. Quando virmos a missão do Messias Prometido, o Islã sendo completada, somente então será nosso verdadeiro Eid. Que Allah nos conceda tal Eid para que possamos ver a corrupção do mundo chegando ao fim
e possamos ver a bandeira do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam tremulando em todos os lugares, que possamos ver a unicidade de Deus estabelecida no mundo, que nos Deus Todo-Poderoso conceda a capacidade de fazer essas orações, que Allah torne esse Eid abençoado para nós, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto mundano. Devemos continuar fazendo oração para que esse Eid não seja apenas uma saudação dita com a língua, mas que seja realmente um Eid abençoado para nós. Em alguns países o Eid será amanhã, que Allah lhes conceda também a capacidade de celebrar o Eid em segurança e os mantenha sob a proteção, especialmente no Paquistão, e que os proteja de todo o mal. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Agora iremos fazer doar, e como eu falei, devem lembrar todos nas nossas orações. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.